Bom, galerinha, seguindo então o vídeo aula 2 sobre reforma protestante, vamos falar bastante agora sobre a contra-reforma ou a reforma católica, também falada. A gente vai dar então continuidade a falar sobre essas três religiões: a religião luterana, a religião anglicana e a religião calvinista, então, que são os nossos protestantes, que protestaram contra o comportamento do clero, que era um comportamento errôneo, envolvidos em escândalos amorosos, em questão em vida noturna, em bares, a prática da simonia, que era uma prática de vender objetos sagrados, e principalmente a venda do perdão, que é a venda das indulgências, principalmente porque os burgueses estavam enriquecendo nesse momento, e isso era condenado pela Igreja Católica. Então eles, com medo de serem condenados, eles vão comprar o perdão dos seus pecados e um direito a um terreno no céu. E isso foi visto pelo Martinho Lutero como algo muito errado, e ele então vai ser o nosso primeiro protestante, como a gente viu. Então, Martinho Lutero vai acabar tendo o apoio de alguns reinos, que nessa época a Alemanha ainda não é unificada, então existiram vários reinos, e ele vai então ser aceito em alguns reinos da Alemanha, né, ali da região da Alemanha, atual Alemanha, e aí ele vai dissipar ali a sua religião, que depois, né, vai se espalhar pelo mundo. A igreja anglicana, que vai surgir na Inglaterra, e a calvinista, que foi uma reforma que se iniciou na Suíça, depois também ela vai se espalhando pela França, pela Inglaterra, enfim. Bom, gente, dando sequência então ao conteúdo, vamos lá. Aqui a gente falou então na reforma, né, nas três reformas, e aqui eu vou diferenciar rapidinho para vocês. Por exemplo, a Igreja Católica, para tu alcançar a salvação, tinha que ser pela fé e pelas boas obras, né? Já a Igreja Luterana, só a fé salvava. A Igreja Calvinista, a questão da salvação era pela predestinação, tu já nascia predestinado a ter sucesso ou não, então isso já era uma forma de salvação. Lá na Igreja Anglicana, ela vai seguir muito, não era muito pela predestinação, não, ela vai seguir muito pela fé e boas obras, tá? Os sacramentos da Igreja Católica a gente sabe que é 7, e nas outras religiões é só o batismo e a comunhão, são 2 sacramentos só. Os fundamentos da fé seria a Bíblia, tradição e interpretação era feita somente pela Igreja, e aqui a Bíblia era de livre interpretação, então, né, nas outras religiões tu podia ler e interpretar. E, gente, claro que as reformas também surgiram nesse contexto, o pensamento foi mudando, porque o que acontecia com a invenção da imprensa, né, que agora os livros não precisavam mais ser só copiados à mão, então se teve a invenção da imprensa, se teve acesso à leitura. Olha a importância da educação, da leitura, para nos tornarmos pessoas mais críticas, né, mais pensantes na sociedade. Então, naquela época, o que acontecia? As pessoas interpretavam, então a igreja interpretava a Bíblia e dizia, né, que aquilo era o correto, então as pessoas tinham que acreditar. E geralmente a missa era feita em latim, então às vezes as pessoas nem sabiam a língua latina, né, o latim, e tinham que assistir a missa toda assim, né, para tu ver o quanto a gente foi alcançando mudanças, né, com o passar do tempo. Bom, aí, pessoal, vem o que? A reforma e a contra-reforma. Vou falar rapidinho para vocês, né, sobre a reforma e a contra-reforma, que seria o quê? Imagina que a Igreja Católica está perdendo fiéis, gente. Ela está perdendo vários fiéis. Então surgiram 3 novas religiões, né? A anglicana, a calvinista, a luterana, e a igreja está perdendo fiéis. Então o que ela vai fazer? Ela vai se reunir e vai lançar alguma forma de recuperar esses fiéis. E se não conseguir recuperar os fiéis, que vai ser difícil, né? O que ela vai fazer? Ela vai tentar novos fiéis, conquistar novos fiéis. E aí é que entra a questão das grandes navegações, porque as grandes navegações vão descobrir, entre aspas, né, novas terras. Para que porque eu acho que mais fácil explicando para vocês. Então, gente, assim, ó, a igreja é como um comércio, vamos supor assim, ó, ela tem uma loja, tem clientes, a igreja tem fiéis. Eu tô perdendo os meus clientes, o que eu vou fazer?
eu vou ter que fazer uma liquidação, eu vou ter que colocar alguma coisa em promoção, eu vou ter que fazer alguma coisa que atrai esses clientes, ou que eu conquiste novos clientes. A igreja vai ser a mesma coisa, ela vai ter que criar alguma coisa para ela recuperar esses fiéis ou trazer novos fiéis. E aí então a reforma ou contra-reforma vai ser um momento dela pensar na sua estrutura. O que está acontecendo que eu estou perdendo tantos fiéis? Tá, é a prática das indulgências, vou ter que proibir isso. Ah, é a questão do comportamento do clero, vamos ter que rever isso. Então ela vai ter que se reformar sim, ela vai ter que mudar o seu comportamento. Aí, pessoal, existe primeiramente uma reunião que foi o chamado Concílio de Trento. Foi ali então em que o clero, os representantes da Igreja Católica, se reúnem para chegar a uma definição do que eles iriam fazer. E aí então eles vão dizer que o quê? Que para se tornar um sacerdote precisa ter formação, né? Ele precisava estudar, ele não podia casar, ele não podia ter a prática de relacionamento sexual, ele tinha que ter o celibato, né? Que é não ter relacionamento sexual com ninguém, né? Manter esse celibato. Na hora da igreja, durante o Concílio de Trento, então o clero faria a presença de Cristo, então através da hóstia, que era o corpo de Cristo, e o vinho através do sangue de Cristo, né? Ao mesmo tempo, além desse concílio que vai mexer nessa questão do comportamento desse clero, nós vamos ter o índex. O que seria o índex, tá? Que seria isso aqui, ó. Vou mostrar esses 3 objetivos principais aqui, ó. O índex, né? O índex seria uma lista de livros proibidos. Então, os livros que seriam proibidos pela religião católica. Então, imagina, gente, o livro é o que te dá conhecimento, certo? O livro é aquilo que vai abrir teus horizontes para o conhecimento. Então, alguns livros eram proibidos. Assim, a igreja poderia ter mais, né, a chance de ter acesso a questão, então, né, do comportamento das pessoas. Então, tudo isso já era para evitar uma sociedade mais crítica, mais pensante, mais sábia, detentora do conhecimento. E aí é aquela que iria criticar a igreja, né? Então, né, proibição de livros. E aí criam também a Companhia de Jesus. O que é a Companhia de Jesus? Os jesuítas. Então, os jesuítas vão ir junto nas expedições marinhas, nas navegações, para outras terras, tipo a América, vão vir para cá, para o Brasil, para catequizar os índios, os novos fiéis. Já que estão perdendo fiéis, vão ter que conquistar novos fiéis. Qual a religião oficial do Brasil, gente? Não é à toa que a religião oficial do Brasil é o catolicismo, né? Então, o que acontece? Isso aí é uma herança já do nosso processo histórico, né? Onde foi criada a Companhia de Jesus, eles vinham para cá com o objetivo de ter fiéis. E também, gente, eles reacionaram, né? Nunca tinha sido desligado por completamente o tal do Tribunal da Inquisição. Era o Tribunal da Inquisição, gente. O Tribunal da Inquisição, ele era responsável, era tipo um julgamento. Ali tinha membros do alto escalão do clero que julgava as pessoas, então, por terem cometido algo que para a igreja era chamado de herege, um pecador. Por exemplo, a igreja, ela era contra o conhecimento, tanto que criou ali uma lista de livros proibidos, que é o índex, né? Então, por exemplo, se eu era uma pessoa que conhecia sobre plantas medicinais, chás curativos, enfim, eu era quase que dita como bruxa. Então, naquela época, em vários filmes vocês vão ver a queima de bruxas na fogueira. E isso era feito pelo Tribunal da Inquisição. Então, muitos cientistas, também médicos na época, foram queimados pelo tribunal, porque a igreja dizia, ó, tu vais agora negar todo o teu estudo, toda a tua pesquisa. Porque para nós, para a igreja, isso é considerado um herege, um pecador. E aí a pessoa não se negava, né, a ser contra aquilo que ela tinha estudado, e ela era queimada, ela era julgada pecadora, que, né, era queimada pela igreja. Então, muitas pessoas foram mortas pelos tribunais da Inquisição. Então, essa contra-reforma da igreja, ou reforma religiosa, foi uma forma de converter novos fiéis através da Companhia de Jesus, dos jesuítas, que eram mandados para essas novas colônias. Ao mesmo tempo, eles criam uma lista de livros proibidos para que as pessoas não contestassem, né, as ideias da igreja e aceitassem somente a verdade pela igreja e não pela ciência. Também né, segue essa questão do Tribunal da Inquisição, do julgamento dos pecadores, dos hereges.
e também cria o Concílio de Trento ali para dar uma reformulada no comportamento do clero, dos padres, né? Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada!